Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que Saudações, mais uma vez, um privilégio, uma gratidão a Deus estar aqui em mais um programa. E hoje nós estamos com um convidado muito especial, o meu pastor, o pastor da igreja a qual frequento, pastor Rogério Camilo. Pastor, que honra recebê-lo aqui. Eu que sou testemunha do trabalho que o senhor faz junto à sua esposa, a pastora Paula, me sinto extremamente abençoado de ser um instrumento para que o senhor chegue a dar sua mensagem a um número cada vez maior de pessoas. E antes de entrarmos no seu tema, pastor, o tema escolhido para tratarmos hoje, nós gostaríamos que o senhor se apresentasse, desse o seu testemunho, falasse como que o senhor se transformou em um pastor, um evangelizador do nosso Deus. E eu te entrego a palavra. O senhor fique à vontade para se apresentar e dar seu testemunho também, pastor. Doutor, primeiro a honra é minha, né, de estar aqui. Estar aqui com o senhor. Fico grato a Deus por ter essa oportunidade, né, de estar falando com os nossos irmãos. Eu cumprimento todos, né, com uma boa tarde, com a paz, né, uma boa noite. Eu não sei o horário que eles vão assistir, mas que a paz esteja com vocês. É uma honra. Eu sou o pastor Rogério, da igreja Viver é Cristo, lá no Conjunto Vera Cruz. A gente já está lá há um bom tempo, mais de 10 anos, né, com esse ministério, louvando a Deus e agradecendo ao Senhor por tudo, né. Eu também sou policial militar, completo 30 anos de serviço agora, né, no meio do ano, 30 anos, eu devo aposentar já agora no meio do ano. Sou do Batalhão de Operações Especiais, né. A gente costuma dizer que no batalhão nós temos a nossa numérica. Eu sou Caveira 06 de 96, né, então muita história para contar, mas eu que agradeço, viu? Eu quero trazer aqui um breve testemunho, né, para os nossos irmãos que estão nos assistindo, sobre a chamada de Deus, né? O tema é mais ou menos sobre isso também, mas a chamada de Deus nas nossas vidas, ela é muito poderosa. E foi aquilo que eu disse no início, nessa conversa que a gente teve aqui, há pouco, conversa boa, né, falando do passado, falando da conversão, de coisas que Deus faz nas nossas vidas. Então, assim, eu trabalhava no Batalhão de Operações Especiais, e trabalhava também de segurança, né, para algumas empresas, né, e eu me lembro que na época eu trabalhava na Avestruz Master, e rapaz, interessante é que a verdade, né, que Deus tem para as nossas vidas é diferente da realidade que a gente está vivendo. Então eu vivia uma realidade totalmente diferente, né, daquilo que Deus tinha para mim. Mas de repente eu me lembro que Deus começou a falar no meu coração. Deus começou a ministrar no meu coração. Não era assíduo à igreja, mas às vezes quando ia com a minha namorada, né, que hoje é minha esposa, a pastora Paula, e a gente ia uma vez ou outra, e Deus já estava trabalhando no nosso coração, né, no nosso coração. Então, eu me lembro de um dia que eu estava sentado na calçada, sem camisa, né, escutando som, e a missionária, eu esqueço o nome dela, não sei se é Deneira, o nome dessa missionária, e ela passava o cabelinho amarradinho, aquele coque amarrado, aquela pessoa amável, né? E ela passava e falava: paz do Senhor, pastor. E eu olhava para ela, olhava para minha esposa na época, e aí a gente até às vezes ficava sem graça, né? Mas o interessante é que Deus estava trabalhando já. A promessa de Deus nas nossas vidas, né, ela queimava no nosso coração, né? E eu me lembro de um dia que eu falei para o Senhor: como que pode o Senhor ter uma chamada para mim, ou você está falando no meu coração, e eu viver uma vida assim, né, na Avestruz Master, um monte de coisa, e vivendo uma vida muito, muito diferente daquilo que Deus quer. E eu me lembro que de repente tudo acabou. Doutor, de repente tudo desmoronou, tudo acabou. E aí eu me vi dentro de uma igreja, eu me vi dentro de uma célula, Deus falando comigo, e eu fui entender que Deus, quando chama
Deus, quando tem uma promessa, Deus, quando tem uma verdade sobre as nossas vidas, a realidade não pode ser a que for. Você pode estar vivendo uma realidade que você esteja vivendo no momento, mas a verdade de Deus vai prevalecer na sua vida. A verdade de Deus, ela vai ser absolutamente poderosa na sua vida. E eu dei o exemplo, né, de Abraão. Eu quero falar sobre isso, sobre a chamada de Abraão. A minha vida foi assim. Eu era um improvável. Tem uma igreja hoje, Viver é Cristo no Vera Cruz, Conjunto Vera Cruz 1. E aí as pessoas passam, quem que é o pastor dessa igreja? E aí fala assim, é o Rogerão. Tem muita gente que ainda assusta ainda. Tem muita gente que ainda fala, o Rogerão, aquele da moto, policial. Como é que Deus faz? Então, Deus dos primórdios, Deus, ele usa os improváveis. Deus, quando Deus chama as pessoas para o reino, para trabalhar pelo reino, Deus usa os pequenos, Deus usa os improváveis, Deus usa aqueles que ninguém acredita e Deus transforma. Deus ele é transformador, ele muda a nossa história, doutor. Então, assim, um breve resumo da minha vida. E a gente está com a igreja lá, já tem um tempo, já tem mais de 10 anos. No local que está hoje tem 3 anos, vai fazer 4 anos. E a igreja vem crescendo, graças ao bom Deus. E a gente com muito amor, com muita gratidão, vem falando desse amor de Deus. É um privilégio estar aqui com o senhor nessa tarde, falando de Deus, falando do amor de Deus, falando que Deus é bom, falando que Deus transforma, falando que Deus cuida e falando que a verdade dele sempre vai prevalecer nas nossas vidas. Eu quero falar para você que a verdade de Deus, ela vai prevalecer na sua vida. Não importa a realidade que você esteja vivendo hoje, não importa a dificuldade que você esteja vivendo hoje, porque Deus tem uma verdade sobre você, sobre a sua família, sobre a sua vida. Amém, pastor. Pastor, e como viver essa verdade? Porque por vezes a realidade ela massacra tanto a nossa vida, os nossos corações, às vezes aniquila os nossos sonhos. Como ter fé, mesmo diante de uma realidade dura que por vezes nos atormenta? Eu estava lendo Gênesis capítulo 12, Deus da chamada, a chamada de Abraão. Deus chama Abraão lá no capítulo 12, sai da sua terra, da sua parentela, que eu vou te dar uma grande nação. Eu creio que para a gente poder viver a verdade de Deus nas nossas vidas, só tem um caminho, pela fé. A fé é a certeza, a fé é a convicção das coisas que nós esperamos. E nós temos que viver pela fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. É isso que nós temos que se apegar. E agora, como ter fé? Se aproximando de Deus, dando o primeiro passo. Como ter fé? Lendo, meditando a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela diz que a fé vem quando nós ouvimos a palavra do Senhor. E é isso que nos fortalece. É isso que nós temos que entender. Porque Deus tem uma verdade para as nossas vidas. Abraão, ele saiu da sua parentela. Ele saiu da sua terra. Se passou 10 anos ele vivendo essa promessa. 10 anos. Mas teve um dia, teve um momento que Abraão, ele questionou Deus. Ele falou, Senhor, eu estou vivendo a Tua palavra, eu estou sendo obediente à Tua palavra, mas mesmo assim parece que a coisa não acontece. É isso que o Senhor está falando. Como viver essa verdade de Deus? Como viver? Por isso que lá em Hebreus, Abraão, ele está, é o primeiro nome lá, heróis da fé, Abraão, porque ele teve fé. Pensa num homem de fé, Abraão. Pensa num homem de fé. Então, eu quero dizer para os nossos amigos que estão nos assistindo que nós temos que se aproximar de Deus, dar o primeiro passo, acreditar. Em meio àquela realidade que a gente está vivendo, você olha para o país hoje, tantas coisas acontecendo no nosso país, e eu sempre falo para minha esposa que não interessa o que está acontecendo lá fora, eu vivo sob uma promessa. Abraão, ele creu na promessa. E é isso que nós temos que entender. As pessoas, elas têm que entender através da palavra de Deus que a fé vem para ouvir. Tem gente que... Como é que vai ter fé se a pessoa não se aproxima de Deus? Se a pessoa não dá o primeiro passo? Se ela não abre o coração para o Senhor? Então, Abraão, ele sai
da sua parentela, depois de 10 anos se passaram, ele fala assim, Senhor, lá em Gênesis, no capítulo 15, ele fala, Senhor, mas o Senhor tem uma promessa sobre mim, mas a minha realidade é totalmente diferente. A realidade é que eu tenho já 100 anos, a realidade é que a minha esposa já tem 90 e ela não tem condições mais de ter filho. Será que eu vou ter que, a minha herança vai ficar para o meu servo? A minha herança vai ficar para ele, porque até agora eu não tenho, a realidade que eu vivo hoje é diferente daquela promessa que o Senhor tem para mim. Mas interessante é que, de repente, Deus fala com Abraão. Abraão, sai da sua tenda. Abraão, sai da tua tenda. Olha para as estrelas. Se pode contar. Assim será a tua descendência. E eu costumo dizer que a realidade, ela nos limita, doutor. A realidade, ela nos limita, como Abraão estava na tenda, ali, limitado ali, aquele espaço. A realidade, às vezes, nos limita a olhar para o céu e ver as estrelas, olhar para o céu e ver a promessa de Deus nas nossas vidas. Como eu disse no início, eu sou improvável. Eu sou uma pessoa que seria a última pessoa a estar aqui hoje no programa falando de Deus, porque eu era o improvável. A igreja está de pé hoje porque nós temos fé. É a fé que move montanhas, é a fé que é a certeza das coisas que nós esperamos. E eu falo para as pessoas assim, não tenha fé, acredite. Aquela palavra que eu disse para o Senhor, se for desistir, desista de desistir. Esse é o segredo. Eu sempre falo para os meus amigos, vamos estar passando por isso, creia, desiste de desistir, vamos para cima. E interessante que hoje um amigo meu ligou para mim e falou, olha, eu estou assim, como é que eu faço, irmão? Faz a sua parte, começa fazendo o mínimo. Né? Eu tenho uma palavra de Deus que diz que o rei Davi, ele, antes de matar o gigante, ele matou um leão e um urso. A Bíblia diz também que a gente tem que ser fiel no pouco, né? Fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. E assim, eu entendo que a gente não tem que começar por cima. A gente começa nas pequenas coisas, do dia a dia. Nós temos que começar resolvendo as coisas pequenas, sabe? Então, ele mata um leão e um urso. O leão e o urso quer dizer, ou seja, as coisas, as picuinhas da vida, do dia a dia, nós precisamos resolver isso para poder matar o gigante, né? Talvez o gigante seja uma separação, uma depressão, mas primeiro, eu falei para esse amigo meu, primeiro você tem que acordar, irmão, sacudir a poeira, faz a sua atividade física, entendeu? Põe a cabeça no lugar e aí você começa o dia, você começa o seu dia. Então, a palavra que eu tenho hoje é assim, ó, independente da realidade, doutor, que nós vivemos no nosso país, no nosso dia a dia, nós vivemos sob uma promessa. Jesus, ele disse, eu vou preparar lugar para vocês, eu vou fazer uma casa para vocês. Lá em João 14, Jesus diz, não se turbe vosso coração, creia em mim, na casa de meu Pai tem muitas moradas. Eu creio nessa promessa. Há mais de 2000 anos, Jesus está fazendo uma casa para nós, doutor. Nós temos que crer nisso. Sempre que crer nessa palavra. Então, Abraão, ele sai da tenda e ele consegue enxergar, ele consegue ver a promessa de Deus para a vida dele. A saída da tenda, como o senhor bem explicou, é como se saísse dessa aparência de realidade que nós vivemos. Isso. Né? Passou agora uma dúvida que sempre atormenta meu coração. Na verdade, eu falo de meus próprios sentimentos. Sim. Como lidar com o tempo para chegar a ter a certeza dessa promessa? Porque o senhor explicou que Abraão recebeu a promessa, largou tudo que tinha e ele já tinha várias posses e ele foi sem saber bem dizer para onde ir, confiando numa promessa, e depois de 10 anos ainda nada tinha acontecido e na realidade dele estava tudo fora de contexto, porque a matemática da vida demonstraria a ele que já não era hora de ter filho, que ele já estava com 100 anos, 90 anos, a sua esposa. Como ter força, pastor, para lutar contra essa aparência de realidade, as circunstâncias que o mundo material nos impõe a entrega,
a tristeza, a desesperança? Onde reunir força para lutar contra tudo isso? Eu costumo dizer que a comunhão é o segredo. Estar em comunhão. Nós precisamos estar em comunhão uns com os outros. Em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas coisas que acontecem, o melhor lugar ainda, doutor, é a casa do Senhor. É estar com Deus, é estar em comunhão. Quando a gente está em comunhão, a gente consegue vencer a barreira do tempo, a barreira do não, né? A barreira da dificuldade, porque não é só o tempo, né? É o tempo, mas a questão profissional, a questão familiar. Além do tempo, tem também a questão sentimental. Além do tempo, nós temos outras coisas também, como a questão da vida financeira hoje, que nos cobra muito. Então, mas o que eu digo é, quando a gente está perto de Deus, parece que até o tempo Deus consegue diminuir. A gente está na igreja, na Viver é Cristo, já tem mais de 10 anos que a gente está pelejando, a gente está lutando, e nós só estamos engateando, então. Nós estamos só no começo, né? Nós estamos vivendo essa promessa e sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Né? Então, eu falo que para vencer isso, para a gente conseguir vencer isso, é muita fé, é muita comunhão com Deus, é estar perto do Senhor, é entregar o nosso coração para Deus e saber, porque às vezes a gente se acostumou só em ganhar. A gente está vivendo, né? A gente está vivendo um tempo que parece que perder é errado. Né? Parece que a gente não pode. Então eu costumo dizer que apóstolo Paulo, ele fala em Filipenses 1:21, ele fala assim, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Né? E o apóstolo Paulo ele diz isso. Então o próprio apóstolo Paulo ele diz, olha, eu aprendi a viver em todas as circunstâncias da minha vida. Então o grande segredo, doutor, é saber viver tempo, viver o dia após o outro. É entender que Deus está no controle, mesmo que você não alcance hoje, mas Deus amanhã você vai alcançar. É saber que tudo está no controle, sabe? E aquietar o coração, sabe? Entregar para Deus a sua vida, o seu coração e saber que Ele que dá a última palavra, saber que Ele que fecha, Ele que abre a porta. Então é muito difícil. Abraão, ele questionou Deus sobre o tempo. O Senhor falou do tempo, né? Senhor, tem mais de 10 anos que eu estou aqui e nada acontece. Eu falei, mas vai acontecer. O filho nasceu, o filho da promessa nasceu. Então, interessante. Assim, Deus tem uma promessa para aquele povo. Deus tem uma promessa lá em Gênesis, capítulo 12. Mas eu fico conjecturando aqui na minha mente, no meu coração, como Deus trabalha. Porque Ele tem uma promessa para um povo, e aí a esposa de Abraão, Sara, era estéril. Mas aí Deus mantém a promessa e nasce Isaac. Isaac se casa com Rebeca. E Rebeca também era estéril. E aí Deus faz mais um milagre. E aí nasce quem? Esaú e Isaac. Isaac casa com quem? Com Raquel. Raquel também era estéril. Olha como que Deus trabalha. Olha como é que Deus trabalha. Né? Ou seja, Deus trabalha assim, ó. Deus tem uma promessa para um povo, para Abraão, mas Sara é estéril. Deus tem uma promessa na vida de Isaac, mas Rebeca é estéril. Deus tem uma promessa na vida de Jacó, né? De Jacó, que depois Deus muda o nome dele. E aí, mas o que acontece? A esposa também era estéril. Ela era estéril. E aí, mas nós estamos debaixo de uma promessa. Em meio à adversidade, né? Em meio a qualquer tipo de luta, que nós não podemos esquecer da promessa. Olha como é que Deus trabalha. E Deus trabalha assim na sua vida. Deus trabalha assim na minha vida, Deus trabalha assim na sua vida. Estava falando do testemunho aqui agora. Como é que Deus trabalhou na minha vida. Então é assim, como que Deus age? Como que Deus trabalha nas nossas vidas? O tempo é de Deus. Né?
o Kairos é o tempo de Deus, né? O Kairos. Não é o Cronos é o nosso tempo, mas o Kairos é o de Deus. Então, Deus está no controle de tudo. Deus preparou isso aqui. Não foi o Senhor. Foi o próprio Deus que agendou esse dia aqui para a gente falar um pouquinho dele. Vai edificar a vida de alguém, com certeza. Então, é o processo do tempo. Sabe? O processo do tempo é muita oração, é muita dedicação ao Senhor. E a gente consegue vencer esse tempo. Eu costumo dizer, pastor, que quem pode falar disso, de tempo, com muito amor, é minha esposa. Sim. Porque ela esperou tanto tempo para casar comigo, doutor. e ela esperou um tempo para casar comigo e ela fala assim, eu falo assim, Paulo, como você é abençoada, né? Então a gente aprende, doutor. Quando a gente começa a buscar o Senhor, começa a ler a palavra, começa a receber a presença do Espírito Santo em oração. Quando você começa a buscar Ele, você começa a entender o processo do tempo. Você começa a aprender. E às vezes é dolorido, às vezes não é fácil. Tenho certeza que tem gente, tem pessoas que estão nos assistindo que estão falando assim, porque o pastor não conhece a minha vida. Eu estou há 10 anos esperando, eu estou há 20 anos, continuo esperando no Senhor. Espere no Senhor, paciência, Deus vai te abençoar. Amém. Né? Não é verdade? Amém. É isso que a gente tem que fazer. Eu falei um dia para minha esposa, quem diria, pastora Paula, quem diria você passar no Vera Cruz, numa avenida, e ter uma igreja, viver é Cristo. E quem é o pastor? O pastor é Rogerão. Lembra do Rogério? Gostoso. Mas está lá para todo mundo entender que Deus usa os imperfeitos. Deus usa os improváveis, doutor. É assim que Deus trabalha. Deus usa os pequenos para confundir os grandes. É assim que Deus faz. E Deus, quando quer levantar, Ele levanta. Ele levanta. E assim fez com Abraão. Pai de uma grande nação, uma grande multidão. Em meio à realidade que ele vivia, em meio à dificuldade que ele vivia, Deus honrou aquele homem. Deus honrou a fé dele. E Deus tem prazer em honrar a nossa fé. Deus tem prazer em honrar a sua fé. Deus tem prazer em honrar a sua fé. Pastor, o senhor deu o exemplo de Abraão, de Isaac e de Jacó, que os três tiveram esposas estéreis. E a promessa que havia sobre os três era exatamente uma grande descendência. Uma grande descendência. E eu fiquei pensando aqui, os testes, as provas que nós enfrentamos na vida, elas estão, assim, coligadas, assim, relacionadas mais intensamente com a promessa que há para nós, com o grande trabalho que nós temos que exercer. Era como se fosse um exercício, um preparativo para aquilo que nós vamos receber? Ou não, de uma forma geral, não teria nenhum relacionamento? Não, eu creio que cada época tem a sua particularidade. Né? Cada tempo, né, tem a sua dificuldade. Nós vivemos um tempo hoje totalmente diferente. Hoje é outra realidade, né, que nós vivemos. Né? Você vê o nosso país da forma que se encontra hoje. Né? Um fala uma coisa, outro fala outra, muitas incertezas, mas eu falo que a promessa é a mesma. Né? O que muda são as situações e as épocas. Né? A promessa de Deus, ela se mantém viva em nossas vidas. E cada um de nós, irmão, cada pessoa, né, cada família tem os seus anseios e as suas lutas. Isso aí não tem como tirar. Né? Eu tenho as minhas, né? Eu e minha esposa, nós temos as nossas lutas. Né? Tem gente que acha que a vida da gente é fácil. Não, tem que acordar cedo, fazer atividade física, E eu falo que vida de pastor é igual a vida de ser humano normal. Amanhã tem minha escala, a minha escala 48 horas, né? Tem a minha escala, nós acordamos cedo, tem os nossos afazeres, né? Vida normal, tem que fazer atividade física, tem que pagar boleto, tem isso. Então, eu entendo que Deus está no controle de tudo, mas cada um tem a sua vida, né? Cada um tem a sua luta, né? Cada um tem que vencer o seu gigante, não é verdade?
Porque as lutas estão aí para ser vencidas. E cada vez que nós superamos uma luta, nós nos fortalecemos. Cada vez que nós ganhamos uma batalha, nós nos fortalecemos. E assim que até a vinda de Jesus, até a volta do Messias, até a volta do Cordeiro. E nós estamos ansiosos, né? Eu acho que está tudo pronto, doutor. Tudo preparado, né? Está tudo pronto para a gente receber Jesus de volta, para Jesus voltar a buscar a sua igreja, né? Então eu não sei se vai ser amanhã, se vai ser depois, mas uma certeza eu tenho, que ele vem, que ele volta, né? Então eu creio que a luta, o dia a dia, isso vai da vida de cada um, né? Isso vai de cada pai, de cada mãe, né? De cada filho. Cada um de nós temos as nossas lutas, né? Interessante é que nós lutamos a semana toda. Serviço, trabalho, cada um de nós trabalha numa área. Eu trabalho numa área muito difícil, doutor, muito difícil. 30 anos de polícia, eu já vi de tudo que o senhor imaginar, de tudo na polícia. Então, a minha realidade é uma. Sou advogado, a realidade do senhor é outra. Então, assim é as nossas vidas. Então, ou seja, eu tenho uma filha, eu só tenho duas filhas, e outros têm 3, irmão. Eu estou querendo mais um, doutor. Eu estou na promessa. Tá? Eu estou trabalhando firme, mas em cima da promessa, né? Que o João vai nascer ainda em 2024, né? Amém. Então, eu tenho que acelerar, né, doutor, o processo. Mas, assim, eu estou vivendo em cima dessa promessa, né? Então, eu creio que várias são as lutas de cada um de nós. Mas eu creio que a promessa é uma sobre nós, irmão. Né? A promessa que nós somos um povo de Deus, que nós somos um povo escolhido, né? Que nós vamos perseverar até o fim. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim, doutor, será salvo. E vai ser até o fim, até o último dia, sabe, até o último minuto. Jesus está voltando, nós estamos lutando, perseverando, não desista, falando para a igreja, não desista, bora. E é assim que a gente tem que viver a vida, né? Não baixar a cabeça, lutar, né? Acreditar, crer. E eu falo para você que está assistindo, irmão, não desista. Não desista do seu projeto, não desista do seu sonho, não desista de lutar. Creia no seu sonho. Tem pessoas que deixam o sonho morrer. Tem pessoas que teve uma palavra lançada sobre a vida dela de bênção lá atrás, ela já se esqueceu. A gente esquece rápido as coisas, doutor. A gente esquece rápido. Então eu falo para você que está assistindo esse programa hoje, irmão, se for desistir, desista de desistir. Não pare de lutar, não pare de crer. Deus, Jesus te ama, Ele te escolheu, Ele te chamou. Sabe? Ele me tirou Ele me tirou de uma vida promíscua, Ele me tirou de uma vida terrivelmente difícil para me colocar hoje em uma igreja. Me deu uma esposa, me deu uma filha, me deu pessoas, amigos. Então Deus é bom o tempo todo, doutor. Amém. Deus é bom o tempo todo. Amém. Pastor, o senhor falando da perseverança, da fé, a presença da fé vai fazer com que a gente deixe de duvidar, vai fazer com que a gente não mais tema, ou ela vai dar para a gente forças, condições, sabedoria para prosseguir mesmo com temor, mesmo às vezes com dúvidas. Isso. A fé eu falo que a fé é o nosso combustível. Sabe quando começa a acabar o combustível, você abastece? A fé é o nosso combustível, nós não podemos perder a fé jamais. Né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós temos que manter o foco, nós temos que perseverar, principalmente as pessoas que estão à frente. Passamos por lutas, passamos por vitórias, e assim é a vida. E a fé faz com que você queira viver, queira lutar. A fé faz com que você vá em frente. A fé faz com que você não pare. Então, eu creio que a chave de tudo, doutor, é a fé. E por quê? E você olha para trás e vê os apóstolos, vai estudar a vida dos apóstolos. A gente acha que passa por luta, vai estudar a vida deles, vai ver o que eles passaram e perseveraram, continuaram pregando a palavra, continuaram na direção. É isso que a gente tem que fazer. E a gente tem que viver pela fé, a gente tem que trabalhar pela fé. Né? Então é isso, o segredo de Abraão foi isso.
O segredo de Abraão foi fé, o segredo dele foi crer nas promessas de Deus. E a outra coisa, é o que eu disse, o título dessa palavra hoje, a realidade não condiz com a verdade, sabe? É crer que isso, é crer que a realidade que a pessoa está vivendo não condiz com o que Deus tem para ela. Tem pessoas parando, tem pessoas que deixam de marchar porque elas, a realidade, a dureza, a dificuldade faz com que elas parem. As pessoas param. Quantas pessoas que começaram o ano de 2022, 2023 na igreja e pararam? Quantas pessoas pararam no meio da caminhada por falta de acreditar, de falta de crer, por falta de fé, né? Eu falo para minha esposa que a fé que nos move. E eu falei para ela outro dia agora nós vamos orar cedo, à tarde e à noite, igual Daniel. Porque nós precisamos orar de manhã, à tarde e à noite. Nós precisamos nos fortalecer em Cristo Jesus. Amém. Esse é o segredo. Esse é o segredo para que a gente não desista. Não desista da igreja, não desista do nosso próximo. Sabe? Esse é o segredo. Eu falo para minha esposa que, às vezes, ela brinca comigo. Ela fala, às vezes um amigo meu me vê, está pintando cabelo, pastor? Aí eu falo assim, não, ainda não. Você que pinta, fica tranquilo, viu? Fica à vontade. Mas, e aí, às vezes, um amigo do quartel brinca comigo, pô, o senhor está pintando cabelo. Né? O tal do subtenente já tem uma coisa assim negativa. Todo mundo que fala que é sub acha que é velho, né? Já tem isso. E aí ela brinca comigo, né? O pessoal está falando que você está pintando cabelo. E eu falo para ela, ainda não. Né? Ainda não, graças a Deus. Mas tem uma coisa que me move, tem uma coisa que faz com que eu consiga perseverar, sabe? E eu quero deixar isso para vocês, é fazer o bem. Se tem uma coisa que me rejuvenesce, sabe? Que me dá força, é quando você faz o bem para alguém. Sabe? Isso é uma coisa que me contagia. Sabe? Você estender a mão para alguém, para uma pessoa, ajudar ela ali. Isso é uma coisa que me faz... Eu falo para minha esposa que todas as vezes que nós ajudamos alguém, parece que eu renovo uns 3 anos. É isso, é eu e Deus, sabe? É eu e Deus. Então, não pare esse programa, sabe? Não desista, continue. Nós não podemos desistir, não podemos recuar. Eu falo que a igreja, irmão, ainda é o melhor lugar para se estar, em meio a tantas coisas, escândalos que às vezes acontecem com outras pessoas. Isso é do homem, mas a gente tem que perseverar, a gente tem que lutar, não podemos desistir. Né? Lá em Lucas 24, os 2 jovens saíram de Jerusalém, porque eles estavam vivendo uma realidade. Jesus tinha morrido. Aquele mesmo Jesus que tinha ressuscitado Lázaro, aquele mesmo Jesus que tinha feito prodígios e prodígios que, se tivesse, nem todos os livros da face da terra poderiam contar os milagres de Jesus. Mas, de repente, ele morre. E aí eles saem de Jerusalém e vão para Emaús. O próprio Jesus aparece para eles. E eles cegos pela realidade. A realidade, às vezes, nos cega. A realidade da dificuldade, a realidade, às vezes, de algo que nós não conseguimos almejar, às vezes nos cega. Então, Jesus aparece para eles e começa a perguntar para eles, o que está acontecendo? Por que vocês estão assim? Por que vocês estão indo embora? E eles falam, não, você não está sabendo. O Messias, o Cristo foi morto. Já tem 3 dias e Jesus começa a conversar com eles. Começa a falar com eles sobre os profetas, sobre os milagres. Mas vocês esqueceram o que os profetas diziam? Vocês esqueceram o que a palavra diz? Né? E Jesus foi caminhando com eles. Chegou um ponto, né, que Jesus ia continuar a sua caminhada. E interessante é que eles falaram, não, continua com a gente.
porque a palavra está queimando no meu coração. E Jesus continuou com eles, falando da palavra de Deus. E quando eles se sentaram, Jesus partiu o pão. Aí eles enxergaram. Aí eles viram que a realidade que eles estavam vendo não condiz com a verdade de Deus. A verdade de Deus que o Cristo ressuscitaria no terceiro dia. E às vezes a gente não quer viver a verdade de Deus e prefere viver a realidade da dificuldade, do dia difícil, do cansaço, da falta de emprego, de um governo, né, que às vezes as pessoas não acreditam, né, de empresas fechando, de isso e aquilo outro, de divórcio atrás de divórcio. E aí as pessoas preferem viver essa realidade do que viver a verdade. A verdade é que Deus é bom, que Deus está cuidando de nós, que Deus tem promessa para nós. Deus tem promessa para você, meu irmão. Essa é a verdade, que Deus tem promessa para nós. A verdade é que Deus tem promessa para vocês. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos para um breve intervalo e em breve já estamos aqui em volta. E ainda que a dor